Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao novo projeto aqui no canal da Vila. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, estamos começando um novo projeto que é o nosso Chosen Talk, que é o podcast da juventude. Então, enche seu coração de expectativa, curte, comenta, compartilha, porque vai ser uma bênção. Meu nome é Ana Vitória, seja muito bem-vindo, eu tô aqui com a Heloísa. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Chosen Talk. A gente está muito feliz de estarem aqui iniciando esse projeto novo e ter vocês aqui com a gente. Estamos aqui também com o William. E aí, pessoal, estamos aqui para iniciar esse novo projeto da juventude que a gente está iniciando agora. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com vocês também, Ana Vitória, Heloísa. E vocês devem estar se perguntando o que é o Chosen Talk, né? Sim. Gente, o Chosen Talk é um novo projeto da juventude. É um podcast que está sendo feito pela juventude e para a juventude também. Aqui a gente vai tratar temas, assuntos que a gente vê que a juventude precisa ouvir, que a nossa geração precisa conhecer sobre. Então a gente vai falar aqui de uma forma descontraída, de uma forma leve, que seja fácil para todo mundo entender. Sim. E aqui a gente vai trazer vários convidados, várias pessoas que vão conseguir agregar muito nesses assuntos com a gente, né? Sim. E daí, vocês devem estar se perguntando também se não já tem um podcast aqui no canal da Vila, né? E sim, gente, tem um podcast já, que é o Chosen Cast, né? Aqui, ó. Então, se você aí nunca ouviu falar, não sabe o que é o Chosen Cast, entra no nosso canal, assiste os episódios que já estão gravados, porque vai ser uma bênção e vai também edificar muito sua vida. E como o William falou, esse é um podcast relacionado à juventude, a temas da juventude. Então aqui vocês vão ver muitas coisas da nossa idade, coisas que vão edificar a nossa vida como juventude. Bom, agora que já explicamos sobre o que é o Chosen Talk e o projeto, né, desse podcast, chegou a hora da gente falar sobre um assunto do momento, Sim. que é onde todo mundo está ansioso, querendo saber como que tá sendo, e que é o retiro. O pessoal tá contando as horas para saber o que é, para saber viver esse retiro. E é isso, vamos falar sobre o retiro hoje. Sobre retiro, né, gente? Tá chegando, falta 2 dias? 2, 3 3 dias, falta 3 dias pro retiro. O coração fica a mil. E eu já queria perguntar para vocês já, como tá sendo a preparação do retiro para vocês? Como que tá sendo? Eu acho que para mim tá sendo muito além de só da organização, né? Deus tem trabalhado com a gente no secreto, né? Antes da gente preparar sobre esse negócio de retiro, eu acho que Deus fala muito com a gente, né? E trabalha muito ao nosso coração. E alinhando as nossas expectativas para o retiro, estou com meu coração cheio de expectativas e muito ansiosa. E antes de qualquer programação, Ele está preparando a gente, né? Deus está preparando a gente, preparando cada momento. Ele já preparou cada momento do retiro. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas naquele lugar. Então, vamos cheio de expectativas e ansiosa. Sim, daí, pra mim, né, Ana Vitória, o retiro começa antes do retiro, né? Já começa a gente orando, pedindo ao Senhor que nos revele algo novo, que fale com a gente. Então, é muito importante que você não espere chegar de sexta-feira para você começar a orar intencionalmente sobre o retiro. Já ora antes, nos seus tempos de devocionais. Fale com o Senhor. Senhor, fale comigo nesses dias. Não deixa que o inimigo, alguma seta, me distraia para que eu não escute a sua voz. Então, para mim, essa preparação está sendo antes já, né? É o pré-retiro. Sim. Para chegar lá e receber tudo que o Senhor tem para falar comigo. Verdade, Vitória. E a gente vai falar no decorrer da conversa o quão importante é esse pré-retiro e o pós-retiro também, né? Sim, a gente vai falar sobre. Mas, cara, essa preparação pro retiro tem sido bem desafiadora. Tem dado um trabalhinho até. Hoje a gente recebeu algumas novidades que vai ter. Talvez a gente solte alguns spoilers aqui. Será? Eu amo soltar um spoiler. Não quer soltar um pra gente, não? Por favor. Só um. Começar só um. Mas tá sendo... por mais que dê trabalho, tá sendo bom, sabe? Esse preparativo. Nosso coração fica ansioso, animado para poder chegar logo e ver, caraca, como será que o pessoal vai reagir com isso aqui? Como será que o pessoal vai gostar do que vai ter de novo e tal? É bem maneiro. Vai ser uma benção. Então, já que a gente sabe que preparar o retiro não é só sobre logística, né?
Tem muita coisa que Deus vai trabalhando dentro da gente, como a gente estava compartilhando. Então, eu queria saber o que mais tem mexido com o coração de vocês nesse processo do retiro. O que mais tem mexido com vocês nesse processo? Então, para mim, assim, tem sido esse tempo, né, porque antigamente, né, para nós, era só arrumar as malas e ir pro retiro. Esse ano está sendo um ano diferente. Nós estamos servindo antes do retiro, né, com as preparações dos vídeos, das divulgações. Então, para mim, tem sido um tempo, assim, de tratamento do Senhor pré-retiro, né? O Senhor tem falado muito comigo. Estamos tendo um tempo que é para esperar no Senhor, esperar respostas. Igual o William falou, nós recebemos notícias boas, então está vindo agora. Então, também esperar, ter paciência, porque o Senhor está revelando coisas novas para nós e muitas expectativas para que a galera receba também, né, todo o nosso trabalho, que seja, né, para o Senhor, mas também a galera receba uma resposta do Senhor através do que nós temos feito. E para mim tem sido muito diferente por conta disso, né, de estar servindo esse ano, de estar trabalhando e colaborando para que o Senhor alcance muitas vidas. Verdade. Assim como você falou de paciência, Deus tem falado bastante comigo sobre isso também, ultimamente, sobre ter paciência para poder esperar o tempo certo das coisas. Às vezes a gente quer tudo muito pro agora, a gente quer fazer tanta coisa, mas Deus tem nos ensinado a ter paciência, calma, perseverança também, sabe? Uhum. De realmente saber aquilo que Deus quer que a gente faça e perseverar, sabe, nisso. Realmente cumprir a vontade de Deus nas áreas que Deus tem nos chamado a atuar, né? Tanto no retiro, tanto aqui na igreja também, né? Então, tem sido algo que Deus tem falado bastante ao meu coração nesse período. Eu acho que o amor também pela juventude é muito importante, a responsabilidade, né? Até porque Deus, ele entregou isso pra gente, entregou algo precioso e tá confiando em nós. E antes da gente alcançar as outras pessoas, ele trabalha com a gente também primeiro. Ele trabalha com a gente pra gente poder transbordar para as outras pessoas. E isso pesa, mas ao mesmo tempo é muito especial. Sim. Então, acho que Deus tem tratado muito isso comigo. O amor pela juventude e também a responsabilidade. E falando um pouco sobre esses desafios, né, que nós temos, esse tema também, né, foi um tema que falou muito ao meu coração, acredito que o de vocês também, né, que é a identidade que gera santidade. Então, assim, é um tema muito desafiador para mim, não sei para vocês, né, que me confronta muito. Então, eu vejo que esse retiro está sendo um retiro, assim, de confronto mesmo. Pautas e assuntos que não são levantadas, que a galera não gosta de falar, que é desconfortável, mas que nos levam a um lugar de intimidade com o Senhor, nos levam a um lugar, né, de entendimento, porque... Desculpa, gente. Tem um versículo na Bíblia que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o quão importante é para vocês. E daí eu queria saber de vocês como é que está sendo esse tema, como é que surgiu para vocês, se é um desafio para vocês esse tema. Responde aí para mim. Eu acho que para mim é um desafio, né? Como você falou, ele confronta a gente, né? Querendo ou não. Até porque vivemos num mundo hoje que quer nos moldar, Sim. né? Quer nos transformar na maneira como eles querem, o padrão do mundo. Quer deixar do jeito como a gente se veste, devemos do jeito que devemos agir, falar, pensar. Então, esse tema veio muito certo pra mim, foi certeiro, que tipo, a gente tem que achar nossa identidade em Cristo. Sim. Então, acho que esse tema é muito importante para a juventude, é muito importante pra gente achar nossa identidade em Cristo e também entender qual é o nosso chamado, né? Qual é o chamado que Deus tem pra gente. Até porque, antes da gente descobrir o nosso chamado, precisamos entender quem somos em Deus, Sim, qual é a nossa identidade em Deus. Então, acho que esse tema combinou certinho com a juventude. Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nesse retiro. Amém. Verdade. Na nossa geração, a gente tem visto no mundo hoje em dia o quão tem sido difícil as pessoas encontrar a sua identidade. A gente tem visto muitas pessoas perdidas em quem são, o que fazer da vida, como viver, sabe? Tem sido pautas levantadas bastante ultimamente. E eu creio que Deus vai fazer um mover muito grande no retiro através desse tema, né? E é realmente desafiador falar sobre identidade, santidade. Para a gente que já estamos aqui na igreja, já somos consolidados, já é um tema difícil de se ouvir. Então, para eles que talvez vão ouvir sobre Cristo pela primeira vez, talvez ali, talvez seja desafiador
para eles também. Não só pra gente, né? Essa galera nova que tá chegando, a gente Exato. tem percebido que tem uma galera, uma juventude nova que tem se levantado aqui na Vila, né? Não só na Vila, em todo o Brasil, nós temos visto esse mover do Senhor, né? Esse avivamento que o Senhor tem feito. Então, essa nova geração que às vezes tá recém-convertida, que não conhece muito, para eles também vai ser um desafio enorme, né? Se pra gente soa como um desafio, como o William falou, para eles também é um desafio enorme. Então, falar sobre essas pautas desconfortáveis, reforçar o quão isso é importante, vai ser muito bom para nós e para eles também. Verdade. Agora eu queria perguntar a vocês, o que Deus já começou a trabalhar em vocês antes mesmo do retiro acontecer? Eu acho que Deus tem trabalhado muito também sobre essa questão de paciência, mas também sobre essa questão de identidade. Antes de começar, né, essas preparações para o retiro, a Betinha e o Lucas estavam falando sobre isso no culto Chosen, Sim. né? Que estava tendo, que eles começaram iniciando com esse tema. E desde o culto Chosen, Deus já tem falado muito comigo ao meu coração sobre esse tema identidade. Quem somos em Cristo? Então, esse tema tem falado muito ao meu coração e Deus tem falado muito comigo sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente estava falando, Deus, o mundo está querendo nos moldar, né? Sobre o que devemos agir. Então, tipo, querendo ou não, a gente fica confrontado com isso, porque acaba sendo ruim, mas, como a doutora falou, é muito bom a gente sentir esse desconforto. Porque acaba gerando mudança. Isso aí. E, tipo, é ruim, mas mudança é necessário. Se queremos caminhar com Cristo, tem que ter renúncia. A gente tem que renunciar àquilo que nos afasta de Cristo. Então, acho que Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de identidade, muito antes dessas preparações para o retiro. Sim, trazendo agora, né, as expectativas pra gente, para esse retiro e trazendo de novo essa questão do pré-retiro, né, que esse olhar de maturidade, de que eu não tenho que esperar chegar um evento grande na igreja para orar, para falar com o Senhor, para buscar o Senhor. Então, o Senhor tem falado muito isso comigo, que eu não posso esperar chegar um evento, uma conferência, um retiro, sei lá, uma vigília para eu buscar o Senhor. Isso começa antes, isso começa no meu íntimo, no meu secreto com o Senhor. E esse refletir vai ser no retiro, esse receber do Senhor, o que eu já tenho recebido. Eu ouvi uma vez uma frase de que a gente não se alimenta só no domingo, a gente tem que se alimentar todos os dias. Então é o que funciona na nossa vida. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias e não esperar um retiro, um evento para buscar o Senhor. Verdade. Você falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que eu vi no vídeo da Heloísa. Ela gravou um vídeo sobre identidade. E eu acho que ela nem lembrava que era o tema do retiro. Então, quando você falou, eu lembrei disso. E da Vitória falando também, me veio algo à memória que a gente transborda no domingo aquilo que a gente se alimenta durante a semana, né? A gente se enche durante a semana de Cristo, a gente lê a Bíblia, faz nosso devocional, ora, jejua e quando chega no domingo, a gente como igreja, a gente adora Cristo junto, a gente serve Ele aqui, reunidos como igreja, né? Então, quando a gente fala disso tudo, que já está sendo gerado muito antes do retiro acontecer, eu quero que vocês me respondam qual é a sua maior expectativa para o retiro desse ano. Maior expectativa é receber, né, aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração, ser reanimado, né? Porque depois que a gente sai do retiro, parece que o nosso sono realmente começou. A gente sai, falar de Jesus até pro mendigo na rua, pro papagaio, pro cachorro. Então, esse ânimo que dá, né? Esse impulsionamento que dá ao retiro. E essa chama não se apagar só no retiro, continuar o ano todo e ser uma coisa que se renova todos os dias da nossa vida. Então, para mim, é receber mesmo aquilo que o céu tem para nós nesse retiro. Eu espero muito que cada jovem, cada adolescente que esteja lá tenha um encontro verdadeiro com Jesus, né? E como a gente está falando sobre identidade, que eles possam encontrar a identidade em Cristo, que eles possam entender qual é o chamado deles. E eu espero que eles saiam de lá sabendo disso, quem eles são em Deus. Quero que eles possam transbordar cada dia mais de Jesus e que não fique só ali no retiro, que eles vivam só ali no retiro. Quero que eles vivam isso pro resto da vida deles até Jesus voltar. Então eu espero muito que eles tenham esse encontro verdadeiro com Jesus. Verdade, entender que o retiro não é só diversão, né? Que não é só o futebol, o vôlei, a brincadeira, que faz parte. A gente vai zoar bastante, vamos voltar de lá com bastante história, mas
ir com o coração, com essa expectativa do que, caraca, o que Deus vai falar comigo nesse retiro? Será que Deus vai me revelar o meu chamado, os meus dons, sabe? Onde Ele quer me usar, sabe? Nessa geração, na igreja, onde eu estiver, sabe? Meu trabalho, na minha escola. Ir com essa expectativa também, sabe? De receber isso da parte de Deus. E trazendo para a juventude, o que vocês acham especificamente que o Senhor quer falar com a gente nesse tempo? Para vocês, assim. Cara, eu acho que... O que eu acho é que se interliga muito com o que a gente está falando aqui na igreja, que é o tema do nosso trimestre, que é o caminho do arrependimento. A gente tem visto que Deus tem tratado muito esse cuidado na nossa igreja nesse período, sabe? Esse aconselhamento, né? Esse cuidado pastoral e da liderança também, através das células. A gente tem visto isso acontecer. Então, eu creio que Deus quer tratar sobre isso, sabe? Sobre a gente voltar aquele primeiro amor, a gente a se arrepender realmente das nossas falhas, dos nossos pecados e voltar, sabe? Nossos olhos realmente para Cristo. Eu creio que Deus vai fazer isso de uma forma realmente muito necessária, sabe? Nesse retiro. Esse tema, caminho do arrependimento, acho que conectou muito com esse tema de identidade que gera santidade. Cada domingo que eu venho aqui para a igreja, a gente recebe uma palavra nova e recebe também um desconforto, mas que é bom para que gere mudança na nossa vida. Eu acho que conecta muito com esse tema e eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. E, como o William falou, é um tema que faz a gente voltar ao início, voltar a chama do primeiro amor, voltar aquela pessoa que vivia por Jesus, né? Tinha aquela rotina de cuidado, tinha aquela rotina de devocional. Eu acho que conecta tudo sobre isso. Eu espero muito que esse tema fale muito com as pessoas, que gere mudanças, né? Que gere renúncia, que possamos achar a identidade, que possamos voltar ao caminho do arrependimento e buscar a presença de Deus a cada dia. Sim, sim. E, cara, esse tema, assim, esse trimestre também falou muito ao meu coração, assim. O Senhor tem dado um direcionamento para o nosso pastor, para trazer, para nos direcionar um novo amor, né, ao Senhor, nos direcionar a esse lugar de humilhação, de renúncia, porque é isso que nós precisamos. O Senhor quer filhos que tenham um coração sensíveis para obedecer, que peçam perdão, que digam os seus pecados. O quão importante nós é a gente falar, né, para o Senhor o que nós erramos e como é bom saber que o Senhor também nos perdoa. Ele está aqui para nos amar, para nos perdoar e não só um arrependimento que é só da boca para fora, né, como nós temos falado nas células, mas um arrependimento que traz mudança, um arrependimento que vem junto com a ação e que transforma realmente a nossa vida. Por mais que a gente às vezes possa ser pecador, possa voltar, mas uma vontade rotineira de não voltar mais naquele pecado, de realmente mudar. Então, eu acredito que o Senhor está falando muito com a nossa juventude, né? Com toda a igreja, assim, não nichando só a juventude, mas que nós devemos voltar para esse lugar de humilhação, de arrependimento, né? De voltar à nossa santidade, entender a nossa identidade no Senhor também. Então, eu vejo que o Senhor está falando muito com a gente, não só com a juventude, mas com toda a igreja, né? Que o Senhor quer filhos que se arrependam, que saibam da sua identidade, que entendam que precisam ser santos para transformar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que, assim, o Senhor está falando muito conosco. Então, se você, né, tá meio perdido, desligado do que está acontecendo, cara, acorda, o Senhor está falando com você e Ele quer, né, mudar algo na sua vida. Todo domingo, não sei se é com vocês, mas todo domingo eu saio com alguma coisa que eu preciso melhorar. Então, não sei como é que tá com você. Será que o Senhor tem falado com você e você tem ouvido aquilo que o Senhor tem para falar com você? Será que a gente tem, às vezes, priorizado a voz do Espírito Santo? Porque você ouvir e ser confrontado que você precisa mudar uma coisa é difícil, gente. É bem complicado. Então, reflita sobre isso. É muito importante a gente também ir pro retiro com esse coração aberto para obedecer ao Senhor, mesmo que doa, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Verdade. A gente sai cada domingo com a listinha aumentando, né? Cara, nossa, tem que aumentar. todo domingo tem que melhorar isso, melhorar isso. Tipo assim, quando o pastor começa, eu já coloco o cinto. Coloco o cinto que eu sei que lá vem. Lá vem. Porque, cara, esse tema, gente...
Caramba, e começar o ano assim já, ó. Muito bom. Eu acho que o pastor que já fala sobre isso, né? É. Senta no banco, Aperta o cinto. e vai. A gente já sai com o caderno, assim, lotado de coisas. É muito importante colocar essas coisas em prática, Verdade. usar isso. Não só ficar no domingo, Sim, né? não Ser só durante a ficar no nossa domingo. semana. E como é bom, né? A gente ouvir a voz do Senhor, do Espírito muito Santo, bom. saber que a gente tem que mudar, por mais que seja desconfortável, por mais que não seja legal. Às vezes é um pecado bom. Pecado não é ruim, gente. Pecado é bom, nos traz Se não prazer. fosse bom, a gente não queria cometer. Sim, se não Sim, fosse verdade. bom, não era Não era atrativo. Então, cara, é bom, mas a gente mudar realmente, ver de uns tempos pra cá. Eu consigo ver nitidamente, Ana Vitória de 2019, que se converteu, e Ana Vitória de hoje, o quão eu mudei, o quão o meu coração se alegra com isso. Então, você ser confrontado e obedecer é difícil? É difícil. Mas tem recompensa para aqueles que obedecem. Verdade. Amém. A renúncia, ela dói, né? Ela gera desconforto. Caraca, muito. Porque tem que gerar isso, sabe? Porque tira a gente da nossa zona de conforto, tira a gente daquele lugar que a gente às vezes tá ali, sabe, quieto, tipo, acha que tá de boa. Deus nos tira daquele lugar. Gera desconforto, mas é prazeroso, sabe? Quando a gente entende o porquê, a gente vê um cuidado de Deus através Sim, disso. sim. A gente para e pensa, caraca, Deus me ama tanto que Ele não quer me perder dessa forma. Ele não quer deixar eu permanecer nesse lugar onde eu não vou ganhar nada de bom, sabe? E às vezes o Senhor tira coisas de nós que nós não entendemos, né? Nós estávamos falando sobre isso na célula. A Heloísa tem um testemunho muito famoso na nossa Gente. célula. Coisa de célula. Se você não está numa célula, procure uma célula, porque é uma bênção, gente. E daí, às vezes, o Senhor tira coisas da nossa vida, né? E nós ficamos nos questionando, Senhor, por quê? Mas isso era tão bom, eu gostava tanto. Mas às vezes é necessário. E lá na frente a gente vai entender, né? E faz Né, todo Heloísa? sentido. Só hoje que eu entendi, gente, o real sentido de Deus ter feito isso na minha vida. A Natália fica zoando, porque toda célula, ela faz... Célula florescer, vocês sabem essa história. Toda vez que isso volta nesse assunto de renúncia, na Vitória já olha pra minha cara e já fala assim, chegou a sua hora. É o seu testemunho. É seu momento. É um assunto que mexe muito com o meu coração. E literalmente a gente fica sem entender no começo. Pô, eu gostava muito daquilo, por que isso aconteceu? Por que eu não posso mais fazer? Mas no final a gente começa a entender que Deus preparou algo muito melhor do que a gente imaginou. Então isso é muito importante. Renunciar é difícil, dói muito, mas é muito necessário. E Deus honra o filho obediente. Sim, então sim. é muito A pergunta importante. que fica, valeu a pena? Valeu muito a pena. Hoje eu tô muito feliz por isso. Tô fazendo algo que Deus voltou. Aquela chama que tinha no meu coração é muito importante. Valeu muito a E pena. fazer pro Senhor, ver que agora Sim. o real motivo é servir ao Senhor. E, cara, isso é muito bom, né? Muito bom, gente. É muito bom mesmo. Agora, queria perguntar algo pra vocês. Sem spoiler, sem entregar muito. O que dá pra gente esperar desse retiro 2026? Olha só. Sem spoiler. Sem spoiler. Olha só. Eu tô Ou querendo... melhor, sem muito spoiler. Ai, gente. Olha só, eu já tô querendo saber disso, mas ninguém quer me contar. Tem um negócio aí que é missão secreta. É. Ninguém quer me falar sobre isso. Eu tô Será, na hein? ansiedade. Dá pra esperar. Acho que dá pra esperar muita zoeira nisso. E olha só, botaram até óculos de proteção, gente. É, gente. Óculos de proteção. Eu tô assim, meu Deus. Vindo do Lucas e da Vindo do Betinha, Lucas e óculos da de Betinha. proteção. Olha só, uma bomba assim na minha cara. Mas eu tô muito ansiosa. Acho que dá pra esperar muita zoeira também, mas Com também certeza. o principal, que é a presença de Deus. Sim. Acho que a presença de Deus não vai faltar naquele lugar. Aquele sítio, aquele lugar vai transbordar da presença de Deus. Muitos jovens vão se render. Então, gente, dá pra esperar muita zoeira e muita presença de Deus. E eu quero saber que missão secreta é essa. Ninguém quer me contar. Vai ficar no ar essa missão Vai secreta. ficar no ar. William, posso dar um spoiler? Vai Um deixar eu dar um spoiler. spoiler? Fala aí. Enfim, Cuidado, gente. hein? Como eu disse, aumentem as expectativas. Vai ser um tempo muito importante para a nossa juventude, né? Muita presença de Deus, muito louvor, muita adoração, mas também muitas brincadeiras, muitas zoeiras. E em primeira mão aqui agora, um spoiler para vocês. Eu tô sabendo que quem ficar mais tempo num tal de touro mecânico vai ganhar um prêmio aí. Então já prepara seu chapéu, sua bota. E se você nunca
foi num touro mecânico, já treina, não sei como, mas arruma um jeito de treinar. Porque quem ficar mais tempo aí, ó, Betinha e Lucas falaram que vai ganhar um prêmio. E, ó... Eu nunca fui num touro mecânico. Eu vou descobrir lá. Vai que eu ganho, né? Quem sabe? Quem Se eu sabe? ganhar... E se você aí tá preocupado com as fotos, a nossa equipe da mídia vai tirar todas as fotos de você lá caindo no touro mecânico. Fique Pode ficar tranquilo. Que vai ter sim a sua figurinha. A figurinha Pra vem. ficar no grupo da igreja marcado lá a sua figurinha. E a gente sabe que os eventos da igreja têm figurinhas que marcam a Nossa, história. Pastor Rômulo, tenho várias figurinhas do Pastor Rômulo aqui. É verdade. ai, gente, olha só. Todo ano o retiro é especial, né? Marca muito a gente. Então, mas esse ano parece que tem algo diferente, né? Tem algo diferente que nunca aconteceu no retiro, comparado aos anos anteriores, né? Do retiro anterior. Tem algo que nunca aconteceu que vai acontecer nesse retiro? Tem, Vitória? Então, gente, nós temos sem spoiler, gente. Agora não é spoiler, não. A gente tem vivido um tempo aqui na vila, né? De um tempo de muito cuidado do Senhor, muitas orações respondidas, né? Com a pintura da fachada, agora com a compra do sítio. Então, agora nós vamos para um sítio que é nosso, que é da vila. Então, caramba, que alegria isso. Como é bom ver o amor do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. Então, assim, a nova liderança também, o Lucas e a Betinha chegando aí novos, assim, vindo para somar com a gente. Eles estão com mais expectativa que a galera. Eu acho que eles não vão conseguir dormir de tanta adrenalina que eles que nem estão. estão dormindo. Não estão dormindo. Não, verdade. nesse período não estão dormindo mesmo, não. Então, assim, essa nova liderança, né? Esse cuidado que eles têm, esse novo revelado Senhor. E todos os anos mudam coisas novas, né? Chegam pessoas novas. O Senhor tem feito coisas novas, né? A gente tem evoluído bastante, né? Agora tem manual do participante, tudo mastigadinho, tudo explicadinho. Na minha época, eu nem sabia, às vezes, que tinha que levar prato, gente. Chegava lá, tinha que comer pedindo prato os outros, pedindo prato a tia Alice na cozinha. Então, assim, tem sido assim um tempo de cuidado do Senhor em todos os aspectos. A gente tem visto o amor do Senhor por nós. Então, acredito que esse ano, todos os anos tem algo diferente. Então, acredito que, para mim, esse ano de 2026, são essas coisas que têm sido diferentes, assim, para mim. Eu acho que dá pra sentir que esse ano existe uma intencionalidade muito maior. Tudo está sendo preparado com muito cuidado, com muita oração e principalmente propósito e o cuidado do amor de Deus sobre isso, né? Não só a programação, mas principalmente o coração de quem está servindo. Então, acho que nós já podemos sentir, né, esse cuidado do amor de Deus sobre a gente, o cuidado do Lucas e da Betinha, que eles estão preparando isso com muita oração, eles estão orando muito e estão ficando sem dormir por causa disso. Então, já dá para sentir essa intencionalidade muito maior. Então, isso que eu acho que já marca muita gente muito antes do retiro começar. Verdade. E a gente vê também, falando em manual do participante, muitas coisas diferentes lá pro pessoal ler, né? Tá tudo lá escrito, as regras, o que vai ter, as festas que vão ter. E algo diferente dos anos anteriores, que a gente não revelou os preletores. Nossa, Também. É verdade. um mistério. Uma ansiedade. Alerta de spoiler. Uma ansiedade, eu acho que a gente vai descobrir tudo lá, né? Tudo a gente lá. vai chegar lá e descobrir assim, Ana Vitória que vai pegar. Aí, Descobriu agora ela. nem ela tá sabendo. Vai ser assim que a gente vai descobrir os preletores de lá. Quem você acha que alguém vai pregar? Talvez não seja essa pessoa, talvez seja outra que você talvez nem passou pela cabeça que levaria a mensagem, né? Então vai ser uma surpresa mesmo, ser uma galera. surpresa. Grande Então, surpresa. aumente suas expectativas. Vai ser extraordinário, como o pastor Edgar fala. E para vocês, gente, que estão trabalhando aqui nos bastidores, né, da mídia, da comunicação, como tem sido para vocês e o que o Senhor tem falado no coração de vocês nesse tempo de bastidores, de acompanhar essa correria, né, de não dormir também, porque a gente também não dorme, gente. Não é só o Lucas e a Betinha que não dorme, não. A gente também não dorme editando vídeo. Quando a gente postar um vídeo, curte, compartilha. Em nome de Jesus. Mas, enfim. Qual era a pergunta mesmo, cara? O que o Senhor mais tem falado com vocês nos bastidores em relação ao retiro? Cara, nos bastidores,
eu tenho visto Deus falar muito sobre comunhão, sabe? Inclusive aqui entre a gente, né, conversando, dá para ver Deus trabalhando aqui entre a gente também, mas nas gravações, o pessoal reunido, gravando, brincando, zoando ali, tem sido bem legal vendo amizades sendo formadas até mesmo antes do retiro, sabe? Pessoas que não se falavam e agora começaram a se falar, nossa, você é legal, você é gente boa. E aí gerou uma amizade que vai ser para a vida toda daquela pessoa, né? Tenho visto também o cuidado de Deus através da nossa liderança, sabe? Estando próximo da gente, cuidando, estando junto mesmo nesse processo, né, do retiro, né? Tenho visto muito Deus falar sobre isso. A comunhão é muito importante, né? Querendo ou não, acho que através das células também a gente consegue chamar essa pessoa e ter uma comunhão com essa pessoa, convidar para o retiro. O cuidado de Deus também está sendo muito especial sobre esse retiro. O inimigo tenta lutar contra, né, esse retiro, mas é muito importante que a gente tenha uma vida de oração. Tudo começa com oração. Como o pastor Maurílio fala, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Sem oração, sempre poder. Então, é muito importante a gente estar com a nossa vida de oração. Então, acho que a gente está orando pelo retiro. É muito importante. As vidas que vão estar ali, que elas sejam muito cuidadas no íntimo do coração delas. Então, acho que isso é muito importante, uma vida de oração. Orar pelo retiro, que o inimigo tenta lutar contra, né, obviamente. Então, devemos orar contra isso e orar para que o retiro seja uma bênção. Sim, e trabalhar nos bastidores, né? É muito bom poder acompanhar isso, poder estar presente no que está acontecendo e ajudar, colaborar para que mais vidas conheçam o Senhor, se aprofundem e o quão é bom poder, né, estar envolvido. Eu me sinto, né, muito privilegiada de estar nesse lugar hoje da comunicação, né, e poder ajudar o Lucas e a Betinha dando ideias, sugestões de coisas que podem ajudar e começar a ver já os frutos disso, como vocês já falaram, nas gravações dos vídeos, as pessoas fazendo amizades, já se conhecendo mais. Então, tudo se interliga e poder participar disso, poder servir também é muito bom. Não só acompanhar o que está acontecendo, ver, ficar sentado no seu banco domingo, mas saber que você também ajudou para aquilo acontecer, não nos trazendo a glória, né, mas trazendo para o Senhor, mas saber que a gente trabalhou e que foi um esforço e que foi bom. Assim como a Elza falou, o inimigo se levanta, o inimigo não quer que você vá para o retiro, o inimigo não quer que o seu filho vá para o retiro, o inimigo não quer que a gente vá para a igreja domingo. Sempre tem alguma coisa de empecilho, mas saber que nós lutamos contra essas armadilhas do diabo, que nós conseguimos, né, seguir para frente um projeto que estava muito tempo parado. Isso é muito bom, saber que com o Senhor nós realmente vencemos, né, essas ciladas do inimigo e colaborar para que tudo aconteça, que mais vidas se acheguem ao Senhor. É muito bom, eu gosto muito disso, estou muito grata, obrigada aí, mas se puder diminuir também o trabalho. Gente, é sempre assim, meu Deus. Brincadeira. Tinha que ser ela, né? Tinha que ser, senão não é na vitória. Brincadeira. E também fica aquele sentimento de saber, a gente vê que Deus nos enxerga como capazes, né, de fazer essa boa obra para Ele, né? Caraca, a gente é tão pequeno, tão frágil, e mesmo assim Deus enxerga potencial na gente, enxerga que a gente pode sim fazer parte disso, pode sim ajudar para que o reino dele avance também, né? Sim. E daí às vezes a gente se sente incapaz. Gente, eu nunca que eu ia imaginar que eu estaria aqui sentada hoje conversando com vocês, né? Nossa, nesse podcast. Com certeza. Nunca que ia passar na minha cabeça o quão eu me sinto, né, incapaz, mas ver que o Senhor nos capacita, nos dá força para seguir, para obedecer, isso é muito bom também, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu também estou feliz. Também não imaginava, não. De impressionar muito a gente estar aqui conversando sobre isso. Também não imaginava. Estou assim que nem na Vitória. E daí o Senhor também, né, já falou muito comigo em vários retiros sobre isso, sobre avançar no reino, sobre despertar coisas em mim que eu nem imaginava que eu tinha, me revelar chamados que eu não sabia que eu tinha. Então, o quão importante é estar no retiro e estar sensível para a voz do Senhor.
quantas coisas o Senhor me revelou lá atrás que eu vivo hoje em dia, que eu presencio, né? Que eu consigo entender e saber, caramba, o Senhor falou comigo lá atrás, num retiro. O Senhor usou alguém. O Senhor falou comigo numa pregação. Então, assim, como é bom saber que o Senhor fala conosco. Então, se você não sabe o seu chamado, se você não sabe o porquê que você veio para cá, assim, descubra a sua identidade no Senhor, que Ele vai revelar o que para você é melhor para você trabalhar, o que o Senhor vai te usar, em qual área na igreja o Senhor vai te colocar. Às vezes, você não vai ser um pregador, mas você vai trabalhar na recepção e vai ser a melhor pessoa para trabalhar na recepção. Verdade. Então, busque o Senhor nesse tempo de retiro, né? Que vocês vão ficar sem celular, sem contato com o mundo, para saber o que o Senhor quer que vocês façam. Qual é o chamado da vida de vocês. É muito importante isso também. E, pessoal, desfrutem realmente mesmo do retiro, porque o retiro é uma pista de decolagem, né? Sim, sim. É ali no retiro que muita coisa acontece. A gente vê pessoas descobrindo seu chamado, seus dons, suas profissões também, né? Muita gente sai de lá sabendo o que quer para sua vida. A gente vê também relacionamentos sendo construídos naquele lugar também, algo que gera até muita brincadeira na nossa igreja, que o retiro gera isso também, né? Todo ano no retiro surge um relacionamento diferente. Quem será esse ano? Vitória. Eita! Os 5 minutos. Ai, meu Deus. 5 minutos de silêncio. Enfim, gente. Aproveitando que a gente está falando de bastidores, eu queria saber qual parte da preparação vocês acham que o pessoal nem imagina como funciona, que o pessoal vê de fora e acha que é de uma forma e pra gente aqui, estando aqui, é totalmente diferente. O pessoal não imagina, sabe? Eu acho que é organização, né? Porque a gente já Verdade. chega lá e já é turbilhado de coisas, de informações, e não sabe que aquela informação, sei lá, o jantar vai ser às 7, mas teve uma preparação, teve um planejamento para o jantar ser às 7. E um tempo de oração também, né? Uma busca no secreto para que tudo aconteça da melhor forma, para que as pessoas recebam aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma. E a gente nem imagina, às vezes, né, esse cuidado do Senhor com a gente, né? Eu vejo muito isso na liderança, desde das épocas antigas, dos antigos líderes, sempre o Senhor teve, né, bateu muito nessa tecla de responsabilidade, de organização. E o quanto isso eu consigo ver aqui na Vila, né? Que nós temos, né, pessoas que se dedicam para que tudo aconteça, né, da melhor forma, para que a gente receba o melhor nesses períodos de retiro. Eu acho que também a gente recebe... nós chegamos lá no sítio com tudo pronto. Sim. A gente já chega tudo pronto, mas Lucas e Betinha, a gente também que agora está nos bastidores, nós sabemos a correria que foi, a organização, como a Natália falou, e o cronograma também. Tem horário certinho para as coisas acontecerem. Então, acho que isso faz toda a diferença. Tem um horário para certa coisa, mas tudo foi preparado antes para que aconteça na hora certa. Então, essa questão do cronograma também, essa questão da organização é muito importante e foi algo que faz toda a diferença, né, para o retiro acontecer. Verdade. Quantas conversas, reuniões a gente tem tido, quanto trabalho também, né? Agora que são os últimos dias, a gente vai ter que ir lá no sítio algumas vezes, quantas coisas a gente vai ter que montar, todo o preparo. E o pessoal que vai chegar lá, tipo, no dia, na hora que tá lá na programação, né, vai ver tudo pronto, mas mal sabe eles que a equipe, né, que vai trabalhar, servir ali, vai chegar bem antes, para poder deixar tudo pronto com amor e carinho, né, para receber a gente também, né? Sim, sim. E o quão importante é a gente também reconhecer isso e honrar essas pessoas que estão trabalhando pra gente, né? Estão cuidando ali da nossa comida, estão cuidando do nosso quarto para estar bem limpinho, né? Todas as vezes que a gente chegar, que a gente for dormir, né? O quão importante isso, saber e honrar. O Senhor gosta de filhos que saibam reconhecer e honrar. E todos os retiros, eu lembro que todo último dia sempre teve um momento ali de honra para abraçar as pessoas que trabalharam. Então, se vocês, né, vão no retiro, estão nos assistindo agora, cara, e viu ali a tia da cozinha preparando o seu almoço, cara, fala com essa tia, muito obrigado, agradece, o quão importante é isso. E a gente também, que está servindo, receber isso de vocês, não para vangloriar o nosso coração, mas assim,
é um incentivo. É muito bom receber, sabe? Esse muito obrigado. Ver que as pessoas realmente estão vendo o nosso trabalho, o Senhor primeiramente, e as pessoas também, a gente reconhecer isso e se colocar nesse lugar também de agradecer, ser gratos por esse trabalho. E estejam orando também pela equipe que vai estar lá no retiro, cuidando, né, do retiro. Estejam orando, coloquem na sua oração. Estejam orando pela vida dessas pessoas, porque elas estão parando a vida delas também para cuidar da gente que vai estar lá no retiro. Então, estejam orando por essas pessoas e honrar, como a Ana Vitória falou, honrem a vida dessas pessoas que vão estar cuidando da gente. E olha só, sem dar muito spoiler, tá? Sem revelar demais, a gente já revelou muito mais do que revelou deveria. Demais já. Mas qual é a vibe desse retiro comparada aos anos anteriores do retiro? Qual tem sido a vibe desse ano? Então, gente, a vibe tá uma vibe mais maturidade, uma vibe mais crentes mais maduros, assim. O que nós temos vivido aqui na Vila, né, tem nos levado a esse lugar de maturidade. Então, eu vejo que esse ano tem sido, assim, temas muito certeiros, muito confrontadores. Então, é uma vibe mais crente, como eu falei, crentes maduros na fé, maduros em santidade, maduro na sua identidade com o Senhor. Então, eu vejo que o Senhor está nos levando para esse lugar de maturidade. Uma vibe mais profunda, né? Sim, sim. Misturada com uma correria, mas com presença também, uma vibe profunda. Tipo, menos correria, mais presença de Deus. Parece que Deus quer levar a gente a um lugar mais maduro, como a Ana Vitória falou, cristãos maduros. Mais consciente das coisas que estão acontecendo e chamado também para a identidade. Então, acho que essa vibe desse retiro é essa. Mais profundidade, mais presença de Deus, uma vibe bem maduro, cristãos maduros, achar a nossa identidade em Cristo para que possamos descobrir o nosso chamado. Então, a vibe desse retiro também tem sido missões, essa. né? Levar Sim, Jesus, certeza. espalhar Jesus para as pessoas, o quão importante. Às vezes a gente pensa, teve uma vez que eu ouvi em algum lugar essa frase, que às vezes a gente pensa que a gente tem que ir para a África para falar de Jesus, tem que ir para, sei lá, para os Estados Unidos para falar de Jesus, mas às vezes o nosso campo missionário é dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, é na nossa célula. Então, o que a gente tem feito? Qual tem sido o nosso posicionamento? Então, por isso que eu falei, crentes maduros que entendem que o nosso campo missionário é onde nós estamos inseridos, na nossa escola, no nosso trabalho, né? Na nossa igreja. É onde começa, né? Sim, na nossa casa. Assim, como é que tá sendo o seu relacionamento? Se você chega aqui na igreja e levanta uma, na sua casa você é outra pessoa. O que seus pais têm a dizer de você, né? Trazendo para esse lado mais jovem. Como é que você tem sido dentro da sua casa? Então, o nosso maior campo missionário são nesses lugares onde nós estamos hoje em dia. Então, se você precisa de um incentivo, cara, fale de Jesus na sua escola. Nós temos alguns jovens aqui na igreja, alguns adolescentes, que falam de Jesus na escola, no banheiro. Então, assim, no lugar onde você está inserido é o seu campo missionário. E a gente tem visto Deus preparar a nossa geração, né, para realmente enfrentar, sabe, os desafios desse mundo. As ideologias que o mundo tenta colocar sobre a gente, né? Então, eu vejo que a vibe para esse retiro é preparar mesmo a gente para ser crentes maduros, né, como vocês disseram, que oram mesmo, sabe, que têm perseverança, que jejuam, que, sabe, clamam pela nossa nação, pelo mundo, que clamam um pela vida do outro, sabe. Eu vejo que Deus tem preparado e levantado uma geração que vai viver o avivamento, né, que vai viver esse momento. Amém. E daí, eu tava conversando com a gente aqui no Falando nos Bastidores, que às vezes alguém pede pra orar, pra gente orar, né? Ah, fulano, ora por mim. A gente, não, beleza, vou orar sim por você. Aí chega depois de muito tempo, quando você vai orar, o que eu tinha que orar? Esquece. Mas, cara, vou orar, amigo, aqui, qual que é o pedido? Eu vou orar agora. Vamos, tipo assim, ter fé mesmo, ter essa autoridade, né? De, caramba, eu vou orar agora, você vai ser curado em nome de Jesus, sua família vai ser restaurada, você vai conhecer Jesus, seu pai e sua mãe. Então, ter essa autoridade mesmo do céu e transformar a sua vida em um campo missionário. As pessoas que você encontra na rua, os lugares onde você está inserido como o seu campo missionário. Eu acho que tem nos levado, né, a esse lugar de avançar, de sair da zona de conforto. Sim. A zona de conforto não é para nós, o Senhor não quer isso para nós. Então, eu acredito que
tá chutando a gente assim, ó, vai! Em nome de Jesus. Através das nossas casas, trabalho, faculdade, escola, Deus tem preparado missionários realmente para as nações. Não tem como ir para a África, sendo que você não tem um preparo para poder estar lá. Então, tenha a sua casa, o lugar onde você está, mesmo que seja desafiador, como realmente o seu campo missionário, para você estar pronto para poder realmente ir para as nações, né? E isso não fala, né? A gente não tá falando só pra vocês, também tá falando com a gente, tá Com falando certeza. muito comigo. O Senhor tá me confrontando muito nisso esses dias, né? Esses meses que a gente tem ouvido sobre esses temas, essas pregações aqui na Vila. Então, que não só sirva pra mim, mas pra você também. Amém, que o Senhor tá falando muito comigo. Exatamente isso que vocês falaram. Então, gente... Não, mas não. Gente, é o primeiro episódio. É o primeiro. assim mesmo. E, cara, que dia que vocês acham no retiro que mais vai marcar, assim, pra vocês, pessoal? Que dia é o dia que mais marca pra você, assim? Porque a gente sabe, né? O roteiro de tudo. Então, a gente já é casca velha de retiro, a gente sabe como é que acontece. Então, pra vocês, que dia que marca pra vocês, pessoal? Eu acho que é o 3º pro 4º dia. Não vai pros últimos aí. Porque quando a gente chega, a gente tá muito na empolgação. A gente já quer que tenha isso, que tenha aquilo, a gente já chega muito empolgado. Mas quando vai passando os dias, aí chega os dias finais, a gente fica vendo que Deus tá falando com a gente. A gente já sente já a presença de Deus. Então, acho que eu tenho certeza que o 3º e o 4º dia vão marcar muito a minha vida. Eu espero muito que marque mesmo. Que eu saia de lá transbordando a presença de Em Deus. nome de Jesus. Cara, pra mim, realmente, como a Heloísa falou, é os últimos dias, cara. A gente chega naquela euforia, fazendo um monte de coisa, vendo muita gente, conversando e tal. E quando vai chegando pro final ali do retiro, a gente vê que... Acho que a ficha dá uma caída, né? Caraca, tá chegando, tá acabando. E pra mim, especificamente, é a segunda-feira. Que a gente fala, caraca, é amanhã. Tipo, amanhã essa hora eu já tô em casa. Aí bate aquela ficha, caraca, a gente vai sentir saudade, mas fica aquele sentimento de, caraca, eu desfrutei, realmente vivi tudo que tinha pra viver aqui, brinquei, me diverti, chorei e realmente ir pra casa feliz, né, de ter feito parte disso. Nossa, a gente chora mesmo, né? Meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Não, mas com esse tema, né? Nossa, caraca! Caminho do arrependimento, identidade que gera santidade. Se você não chorar, você vai chorar. Enfim, gente, mas pra mim também são os últimos dias, né? Que daí aquela euforia já dá uma diminuída, a adrenalina já abaixa, a gente começa a entender que realmente, caramba, nós estamos no retiro, o Senhor tá falando comigo, o que eu preciso mudar? Meu Deus, já conheci a galera do quarto, já me acomodei. Daí você começa a pensar, né, no que tá acontecendo, no que o Senhor tá falando com você. E as últimas pregações, as últimas conversas, os últimos momentos de célula também, para mim, são muito importantes. Fizeram muita diferença na minha vida, né? No último dia, se eu não tô falando besteira aqui, no último dia de um retiro, foi o dia que mais falou comigo, assim, o Senhor confirmou. Parece que o Senhor junta tudo e confirma tudo no último dia. Teve um momento das meninas, um testemunho, gente. Teve um momento das meninas no último dia, e daí eu ouvi a tia Laís contando o testemunho da vida dela, falou muito comigo, falou muito no meu coração, e era uma coisa que o Senhor já estava falando comigo em todo o retiro, e se confirmou no último, se concretizou no último, assim, para fechar com chave de ouro mesmo, e o Senhor trazer aquilo que Ele tinha para falar com a gente. Então, para mim, assim, os últimos dias são os dias mais especiais do retiro. Os últimos dias sempre são bem marcantes, né? Como a Natália falou, junta tudo. Junta tudo. Os pontos vão se ligando. Sim. Agora, qual conselho vocês dariam para quem vai no retiro esse ano? Quem nunca foi, primeira vez que vai ao retiro, qual conselho vocês dão para essas pessoas? Gente, vão com o coração aberto, com a mente aberta,
e com ouvidos sensíveis à voz de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês nesse retiro, que vocês saiam de lá sabendo quem vocês são em Deus, sabendo a sua identidade, descobrindo o seu chamado. Então, vá com o coração aberto e pronto para o que Deus vai falar com vocês, com a mente aberta, que tenha uma metanoia, como o pastor Edgar fala, uma mudança de mente, e também com ouvidos sensíveis a voz do Senhor, né? Com certeza Deus vai falar, e já está falando muito antes do retiro começar. Então é isso, meu conselho é esse. Sim, como a gente estava falando no começo, né? Que comece já o pré-retiro na sua vida, nos seus tempos de devocionais. Já peça que o Senhor fale com você, já te revele aquilo que Ele tem para te entregar nesse tempo. Esteja com seu coração aberto para receber, com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, mesmo que confronte, mesmo que doa, obedeça ao Senhor, né? Cumpra aquilo que o Senhor tem para a sua vida e vá com altas expectativas. Vai ser um tempo de muitas coisas boas, né? Um revelar do Senhor sobre nós. Que pós esse retiro, que essa chama não se apague, que o seu tempo de devocional continue depois do retiro, não só ali nas manhãs do retiro, mas depois do retiro também. Por mais que venha, né, depois do retiro venha a rotina, escola, faculdade, trabalho. Então, assim, não deixe de colocar lenha nessa fogueira, que continue queimando depois do retiro também. Sim, e lembrei disso agora. Você falando, lembrei do Rômulo quando ele dizia tanto pra gente, permaneça. Então, mesmo que venham os desafios, mesmo que venha a escola, a faculdade, o cansaço, permaneça, sabe? Permaneça em Cristo, permaneça com seus olhos voltados para Ele, que tem certeza que sua vida vai ser realmente transformada, sabe? Sim, amém. Então é isso, né, gente? Vamos encerrar. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, o primeiro episódio, né, para chegar com o pé direito nesse Foi novo muito projeto. bom. Falando Assim, sobre retiro ainda. Nossa, Tá tudo muito novo pra gente, nós estamos começando agora, como eu já tinha falado, eu nunca me imaginei estar aqui conversando com vocês, então tá sendo uma experiência nova, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma sugestão de ideias, né, convidados pra gente, deixe aqui nos comentários, ou nos procure na igreja, mas se você tá nos ouvindo de outro lugar também, deixe nos comentários alguma sugestão de tema, convidados. Não nada muito mirabolante. Pelo amor de Imagina, Ana Paula Valadão aqui, ó. Amém, aleluia, Senhor. Então, assim, nos procure, nos dê sugestões, nós estamos aceitando e vai ser uma bênção. É muito importante receber esse feedback de vocês. Saber o que vocês querem saber, os temas que vocês querem escutar, os convidados que vocês querem que fale de um possível tema. Então é muito importante a gente saber esse feedback. E como a Natália falou, procure a gente na igreja ou manda mensagem no Instagram, que vamos estar aqui respondendo, né, as dúvidas de vocês e escutando o que vocês querem que aconteça aqui. Sim. E saber que vocês também fazem parte disso, né? Sim. Vocês estão aqui com a gente. A gente realmente quer ter esse contato com vocês, ouvir vocês. E a gente quer que realmente seja um projeto feito pela juventude e para a juventude também, né? Então é isso. Para a gente encerrar, alguns reforços para vocês. O nome do nosso projeto, do nosso podcast é Chosen Talk. Gente, vai agarrar, vai confundir. Eu já falei várias vezes Chosen Cast no lugar de Chosen... No lugar de Chosen Talk. Então, assim, o nome é bem diferentão. Então, assim, vai agarrar mesmo, vai ser difícil de pegar, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Vai pegar em nome de Jesus. Gente, somos o Chosen Talk. O Chosen Cast é quando? Na próxima semana. Nossos episódios serão quinzenal. Então, para vocês entenderem melhor, será uma quarta-feira, será a gente, na próxima Chosen Cast, e assim vai sendo. Toda semana a gente estará aqui com vocês. Ou a gente, ou o pessoal do Chosen Cast, né? E também falar para vocês que o nosso retiro será sexta-feira agora, dia 13, já está chegando. E para você que não vai conseguir ir ao retiro, você que não conseguiu se inscrever, Vitória, deixa uma mensagem pro pessoal que não conseguiu. Infelizmente, né, vocês que não vão, já vou dizendo que ano que vem
procure de ir, porque é uma bênção estar no retiro. Já aumente suas expectativas. Ore para quem vai estar participando do retiro desse ano, para que o Senhor fale, né, com a gente nesse tempo, para que o Senhor nos traga um renovo, para que esse pós-retiro vocês venham receber tudo que nós recebemos também. E aumente seu coração, suas expectativas. Não vou falar faça a sua inscrição, mas já guarde um dinheirinho pro ano que vem. Já se prepara. Já se prepara, porque vai ser uma bênção também. É muito importante estar orando pelas vidas que vão estar sendo cuidadas lá. Que elas possam sair de lá transformadas. Então, coloque o retiro na sua oração também. Vai ser muito importante a oração de vocês sobre esse retiro. E os pais também, dos jovens, dos adolescentes que vão, orem pelos seus filhos que vão estar nesse tempo no retiro. Sim. Invistam um tempo, né, de intercessão para que o Senhor fale com os seus filhos, para que venha sair do retiro filhos transformados pelo Senhor, com identidades reveladas em Cristo, né, com a sua santidade, né, como prioridade na sua vida. Então, assim, você pai, você mãe, você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos. Então, invistam esse tempo também de oração pelos seus filhos. Com certeza, vai ser dias extraordinários. Amém. Que vai marcar as nossas vidas e a vida de todo mundo que estiver lá. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, Ana Vitória, Heloísa. Foi um prazer estar com vocês aí também que está assistindo agora. E nos encontramos no retiro, para quem vai. E para quem não estiver no retiro, nos encontramos daqui a 2 semanas. No próximo episódio. E é isso, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente.